Então, veja, gente, eu estou aqui no ambiente do GeoGebra para mostrar para vocês aqui a diferença entre um poliedro convexo e um poliedro não convexo. Lembrando que um poliedro ele é um sólido geométrico formado por polígonos, ou seja, suas faces são planas, tá? Então, observa, nesse poliedro que está aqui, se eu traçar um segmento de reta cujas extremidades estão no interior do poliedro, esse segmento de reta ele vai ficar totalmente contido dentro do sólido geométrico, né? Ele vai ficar no interior da figura. Então, por exemplo, eu vou pegar um ponto aqui nessa face e um ponto nessa outra face aqui. Aí, o que é que está acontecendo, né, gente? Vejam, peguei aqui dois pontos no interior do poliedro e o segmento de reta ele está totalmente dentro, né, está totalmente no interior desse poliedro. Isso vai acontecer para quaisquer pares de pontos aí que eu pegar. Então, pegar outro aqui para vocês verem, ó, pegar um ponto aqui e pegar outro aqui embaixo, né? Aí vejam só. Então, nós temos aqui, né? Nós temos aqui, ó, novamente, dois pontos aí, ó, que estão aí nas faces da figura, tá? Que estão nas faces do poliedro, e o segmento de reta, que no caso é esse aqui, ele está totalmente no interior da figura. Então, resumindo, pessoal, a gente tem um poliedro convexo quando a gente tem um segmento de reta que não passa por fora da figura, né? Por fora do sólido geométrico, tá bem? Isso desde que as extremidades do segmento estejam no interior do poliedro, tá bom? Isso é diferente do que acontece nesse outro poliedro aqui. Observe que isso aqui também é um poliedro, porque ele só possui aí partes planas, né? As suas faces são formadas aí por polígonos, né? Por polígonos, tá? Aí vejam só, se eu pegar aqui, por exemplo, um segmento de reta que tem extremidades nesse primeiro ponto e nesse outro aqui, ó, o que é que está acontecendo, né? Eu peguei dois pontos que estão tocando lá nas faces do meu poliedro. Quando eu uni esses dois pontos, o que é que aconteceu com o segmento de reta? Ó? Ele está passando por fora, né, da nossa figura. Ele não está contido totalmente no interior do poliedro, né? Então, por isso a gente diz que esse poliedro aqui ele é não convexo. Tem autores aí também que chamam de poliedro côncavo, né? Côncavo ou não convexo aqui para a gente vai ser a mesma coisa, tá bom? Então, nesse caso aí, pessoal, você pode estar perguntando, mas se eu pegar um segmento da seguinte forma, pegar um ponto aqui, outro aqui embaixo, então o segmento está passando para totalmente no interior da figura. Mas isso não faz com que ele seja convexo, porque para ser convexo, quaisquer pares de pontos que eu pegar e unir o segmento, esse segmento tem que passar no interior. E isso não acontece, né? Porque como eu mostrei no início, ó, se eu pegar aqui esse ponto e ligar, o segmento que une esses pontos está passando aí por fora da figura. Embora as extremidades do segmento estejam aí no interior do nosso poliedro, tá bem? Então, isso aqui é um resumo, né, do que é poliedro. Eu não estou entrando muito em detalhes aí do que é um poliedro, porque a gente já tem vídeo aula aqui no nosso canal que fala sobre isso, tá bem? Eu vou trazer para vocês agora um resumo do que a gente acabou de falar e também uma relação bem importante, certo? Então, vamos lá. Então, assim, gente, observa, né? Primeiro, a gente tem aqui um poliedro, né? Que eu falei para vocês anteriormente no ambiente do GeoGebra, que um poliedro é um sólido geométrico que é formado somente por faces planas. E a gente viu que um poliedro pode ser convexo, não é? E ele pode ser também não convexo, ok? Então, vejam só, pessoal. No caso aqui a gente já sabe o motivo pelo qual um poliedro ele é convexo ou não convexo. Aí, vejam só. Eu quero escrever para vocês aqui, em cada poliedro desse, a quantidade de vértices, arestas e faces que cada um possui. Então, nesse primeiro caso aqui, a gente tem aqui, ó, vértices, né? Esse primeiro poliedro aqui, ele é chamado aqui de octaedro, né? Octaedro regular. Então, o número de vértices aqui, que eu estou chamando de V, seria que as pontas nós temos aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, não é? Então vejam, ele tem aqui seis vértices. Agora, se a gente for contar aqui as faces, né? As faces.
Então, as faces são os triângulos que formam aí o octaedro, esse poliedro aqui. Então, nós temos 4 triângulos na parte de cima e 4 na parte de baixo. Então, nós temos aí 8 faces. E o número de arestas aí, arestas são as linhas, né? São os lados dos polígonos. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos 8 na parte de cima aqui. Então, contando de novo, ó. Aqui nós temos 4, 5, 6, 7, 8. Aí 9, 10, 11, 12. Então, aqui nós temos 12 arestas, tá? Já nesse outro poliedro aqui, a gente tem, ó, os vértices aqui, né? Então, os vértices aqui seriam 1, 2, 3, 4, 5 aqui em cima e 5 embaixo. Nós teríamos 10. As faces aqui. Nós temos aqui duas faces, duas bases aqui paralelas, né? Porque isso aqui é um prisma pentagonal, tá? Então, 2 e mais 5 aqui, faces laterais. Então, 2 mais 5 vai ser 7, né? Vai ser 7. E arestas, nós temos aqui, ó, em cima, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Embaixo, mais 5 faz 10. E as laterais, né? Que são mais 5. Então, nós temos aqui um total de 15, ok? 15 arestas. Aí, vê só. Agora, a gente vai contar nesse poliedro aqui não convexo. Então, observa aqui, ó. Número de vértices desse poliedro aqui. Então, vértices são as pontas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, 8. Vamos contar aqui o número de faces, tá? Então, faces, tem essa aqui de baixo, ó. 1, tenho essa daqui, 2. Depois eu tenho aqui, ó, 3, 4 e as duas de trás, né? Então, eu tenho aí 6, ok? Tenho 6. E o número agora de arestas, que são as linhas. Então, contando as linhas aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, com mais 4 embaixo faz 8. A de trás aqui, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho aqui 12 arestas. E agora vamos fazer a mesma coisa para esse outro aqui, tá bom? Então, vê só, esse outro poliedro não convexo, os vértices aqui são as pontas. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vértices, né? Tem 12 vértices. Aí, vê só. A gente vai contar aqui agora o número de faces, tá, pessoal? Então, contando agora o número de faces aqui. As faces aqui são os retângulos, né? Que formam aqui a figura. Então, nós temos aqui essa face de baixo, né? Que é a base dele. Então, uma. A que é paralela a ela de cima. Então, nós já fizemos aqui 2, tá? Aí, agora aqui, 3. A de trás aqui, ó, 4. Essa da frente aqui faz 5. Aí aqui, ó, 6. Aqui, 7. E a de trás, 8. Então, nós temos aqui 8 faces, ok? E agora o número de arestas, né? O número de arestas que são aí as linhas. Então, vamos contar aí essas linhas com calma. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Embaixo agora, ó, aí fazemos aqui, ó, 10, 11, 12, 13, 14. Aí aqui, 15, 16, 17, 18 arestas, né? 18 arestas. Aí vê, pessoal, existe uma relação bem interessante que é chamada de relação de Euler e recebe esse nome por conta do matemático e físico, né? Leonhard Euler, que viveu aí no século XVIII, né? E lembrando aí que ele é um matemático suíço, como eu falei para vocês. Ele verificou o seguinte, pessoal, essa relação de Euler, né, essa relação bem famosa, diz o seguinte, que V menos A mais F é igual a 2. Isso quer dizer o quê? Se eu pegar o número de vértices menos o número de arestas e somar com o de faces, isso sempre vai dar 2. Então, pessoal, todo poliedro que satisfaz essa relação aqui,
ele é chamado de poliedro euleriano. Então, existe até aí, né, teoremas, né, que diz o seguinte, um teorema que diz o seguinte, que todo poliedro convexo ele é euleriano, mas nem todo poliedro euleriano ele é convexo, tá bom? Então, só para verificar aqui essa relação, vou fazer aqui com outra cor para vocês. Então, vê só, fazendo aqui para vocês. Então, nós temos nesse primeiro poliedro que a gente pegou aqui, que tem 6 vértices, 8 faces e 12 arestas. Vou utilizar aqui a relação de Euler, né, melhor dizendo, para vocês verem que esse primeiro aqui, ele é um poliedro euleriano. Então, o que acontece? Ó, se eu pegar aqui o 6, usando a relação, né? V, que é 6, ó, menos A, que é 12, mais F, que é 8, isso daqui vai dar igual a 2. Vê se não é. 6 menos 12 vai dar menos 6. Isso aqui mais 8 vai dar exatamente 2. Então, esse poliedro aqui, ele é euleriano, porque ele obedece à relação de Euler, ok? Aí, vê só, gente. Se a gente fizer o mesmo cálculo aqui, isso também vai acontecer nesse prisma pentagonal, tá? Mas eu quero testar aqui nesses outros aqui que são não convexos. Por exemplo, nesse daqui, ó, eu tenho V que é 8, V que é 8, menos 12 mais 6. Então, isso daqui vai dar quanto, né, pessoal? V, 8 menos 12 aqui vai dar menos 4. Isso aqui mais 6 vai dar exatamente 2. Então, esse poliedro aqui, convexo, não convexo, né? Desculpa, não convexo, ele também é euleriano, né? Como quiser aí, tá bom? Porque ele satisfaz a relação de Euler. Aí aqui, nesse outro, a mesma coisa, ó. V, que no caso aqui é 12, menos 18, mais 8. Então, quanto é que esse negócio aqui vai dar, né? Então, deixa eu só consertar aqui para vocês, porque eu escrevi aqui ao contrário, tá? Então, é V menos A mais F. Deixa eu ajeitar aqui. Então, V. Então, a gente tem aqui, ó, V menos A, que é 18, e mais F, que é 8. Então, isso aqui vai dar menos 6, mais 8, que é exatamente 2. Então, gente, eu posso dizer que todo poliedro, ele é euleriano? Ele obedece à relação de Euler? Não. Existem poliedros que não obedecem à relação de Euler, tá bom? Mas, se ele for convexo, todo poliedro convexo obedece a essa relação. E alguns não convexos também obedecem. Ok, gente? Então, isso daqui é um resumo do que eu queria trazer para vocês na aula de hoje, né? Que é falar um pouco mais dos poliedros e dessa relação de Euler. E também aqui eu vou resolver agora algumas questões para vocês, tá bem? Então, vamos lá. Então, gente, temos aqui a nossa primeira aplicação. Como vocês estão vendo aí, é uma questão do SAEP e ela diz o seguinte: ao construir um dodecaedro com papel colorido, João percebeu que esse poliedro possui 12 faces pentagonais e 20 vértices. Quantas arestas possui o dodecaedro? Vejam só, se a gente não tivesse a relação de Euler, que eu acabei de falar para vocês, a gente ia ter que imaginar aqui um dodecaedro com faces pentagonais para poder aqui tentar fazer o desenho e contar o número de arestas que ele possui. Mas como a gente já conhece essa relação que V menos A mais F é igual a 2, lembrando que V é o número de vértices, A é o de arestas e F é o número de faces, a gente aqui só vai substituir e encontrar quantas arestas possui o dodecaedro, tá? Então vejam só, utilizando aqui, ó, primeiro ele disse que o dodecaedro tem 20 vértices, né? Então vou colocar aqui, ó, 20 no lugar do V. Arestas ele quer descobrir e as faces ele disse aqui que são 12, tá, gente? Então a gente está utilizando aqui porque nós vimos na aula que um poliedro, né, o poliedro convexo, ele é euleriano, então ele obedece à relação de Euler, tá bem? Então, fazendo aqui as contas, a gente vai ter o seguinte, ó, 20 mais 12 aqui vai dar 32, então vamos ficar com 32 menos A é igual a 2, daqui a gente já conclui que esse A aqui só pode ser 30. Isso quer dizer que o dodecaedro, ele tem 30 arestas. Portanto, a alternativa correta aqui para a gente é a letra B. Tá ok, pessoal? Então, vejam só. A gente também tem aqui uma segunda questão que
também foi da prova do SAEP, e essa questão traz o seguinte para a gente. Davi construiu, com papéis coloridos, um poliedro cujo número de arestas é o dobro do número de faces acrescido de 6. O número de vértices é o dobro do número de faces subtraído de 4. Quantos vértices tem esse poliedro? Então, o que ele quer aqui é o número de vértices. E as informações que ele nos deu aqui, pessoal. Ele disse, ó, que o número de arestas é o dobro do número de faces. Então, escrevendo aqui essa primeira informação, vê só. O número de arestas, que eu estou chamando aqui de... que eu estou chamando de A, né? Ele é o dobro do número de faces, que eu estou chamando de F, acrescido de 6. Tá bem? E a outra informação que ele nos disse, ó, que o número de vértices é o dobro do número de faces subtraído de 4. Então, vamos escrever isso aqui algebricamente. Vê só. O número de vértices, então V, é o dobro do número de faces, é 2 vezes o número de faces, subtraído de 4. Tá bem? E depois ele pergunta aí, ó, quantos vértices tem esse poliedro? Então, ele quer descobrir aí quantos vértices. Tá bem? Aí, vê só, utilizando novamente aqui a relação de Euler, que diz o seguinte, né, que V menos A mais F tem que ser sempre igual a 2, eu vou substituir aqui. No lugar desse V aqui, eu vou substituir pela sua expressão correspondente, que é 2F menos 4. Então, vamos ficar com 2F menos 4. Isso daqui menos a aresta, né? A aqui, só que esse A aqui, pessoal, ele é 2F mais 6. Então, vou colocar aqui, ó, 2F mais 6. Isso, somado com o número de faces, é igual a 2. Então, gente, só para ficar aqui bem tranquilo para vocês, na relação aqui a gente tem V, só que o V é 2F menos 4, menos o número de arestas, só que arestas é 2F mais 6. Aí somando aqui com faces, isso tem que dar 2, de acordo com a relação de Euler, tá? Então, fazendo aqui esses cálculos, vamos ter o seguinte, ó. 2F menos 4. Esse menos aqui vai inverter o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses, né, pessoal? Então, vamos ficar com menos 2F menos 6 mais F igual a 2. Fazendo as contas aqui, 2F menos 2F, isso vai dar 0. Então, ficamos com o seguinte, ó. Menos 4 menos 6 aqui, isso vai dar menos 10. Então, vai ficar menos 10 mais F é igual a 2. Então, daqui a gente já conclui aqui, sem nenhum problema, que esse F tem que ser igual a 12. Isso quer dizer, gente, que esse poliedro aqui, ele tem 12 faces. Só que a questão está pedindo aqui a quantidade de vértices. Então, a gente vai vir aqui, ó, para essa segunda expressão. Então, aqui o que, é que a gente tem? Vamos encontrar o valor numérico dela agora. Então, o número de vértices vai ficar V, né, é igual a 2 vezes o número de faces, que é 12, e isso menos 4, tá? Então, vai ficar aqui que o número de vértices é 2 vezes 12 é 24, tirando aqui 4, vamos ficar com 20 vértices. Então, esse poliedro aí, pessoal, ele possui 20 vértices. E isso está na alternativa B. Observa que a gente também poderia encontrar aqui o número de arestas se a gente quisesse. Mas como a questão não está pedindo, eu não vou fazer, tá? Então, a gente fica aí com a resolução dessas duas questões para encerrar a videoaula de hoje. Então, até a próxima.